Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje estamos com a ilustre presença da Wafá Kadri. Vamos falar um pouquinho mais sobre o arcabouço fiscal, um pouco da economia, o que ela investe, quais ativos ela investe, qual corretora ela tem conta. Então fica com a gente até o final para você descobrir tudo, porque quem vai te explicar mais é ela hoje. Wafá, muito obrigado pelo convite de estar aqui com a gente hoje. Então acho que para quem não te conhece, se apresentar um pouquinho da sua história, o que você faz hoje, enfim. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É incrível ver pessoas jovens que estão se engajando, estão querendo levar a informação adiante, e eu acho que a gente tem que sempre se apoiar e se ajudar. É importante as pessoas de casa que estão acompanhando a gente entenderem o que eu estou fazendo aqui, né? Que não caí de paraquedas. Eu comecei a minha trajetória muito cedo, com 16 anos eu comecei a trabalhar, consegui meu primeiro emprego no consulado do Líbano, porque eu acreditava que eu queria ser diplomata e que a diplomacia resolveria muitos caminhos, e assim como muitos jovens acreditam, né? Tem essa visão de ONU e tal, e de mundo, e de Estado grande, então a gente acredita muito nisso quando a gente é jovem, antes da gente entender a importância do dinheiro, organização, planejamento, a gente não tem essa noção. E aí eu comecei nesse primeiro estágio, depois eu passei pelo Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Isso com uns 18, 19. Com 18. E eu cheguei no Ministério em um momento essencial que me fez abrir muito a cabeça e entender o quanto economia e política andavam juntos. Porque eu cheguei no Ministério quando estava rolando o impeachment da Dilma. O país estava quebrado, a gente estava praticamente numa miséria, Taxa estava de juros horrível. na altura. Na altura. E o que aconteceu? Como eles tinham que acoplar muita gente nesses ministérios, a estratégia deles de governo foi afastar muitos funcionários. Então, eles contratavam mais a mão de obra barata, gente qualificada que trabalhava o dia inteiro, que era o meu caso. Então, eu assumi o cerimonial deles lá no Itamaraty e comecei a ter essa noção de Estado, gasto público. Foi lá que eu abri assim e tive essa experiência. Por conta disso, o Itamaraty ele não lidava muito com a ponta, e eu queria entender e queria trabalhar mais com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Itamaraty ele se afastava muito disso. Por conta disso, eu consegui um emprego na prefeitura de São Paulo. Eu coordenei um programa de refugiados em situação de rua aqui em São Paulo, na gestão do Dória na época. E era muito legal esse programa porque a gente unia essa situação que essas pessoas estavam, que elas chegavam aqui muitas vezes com a roupa do próprio corpo, não tinham onde comer, não tinham onde morar, só que a gente começava a capacitar essas pessoas profissionalmente para elas serem inseridas no mercado de trabalho. E eu fiquei trabalhando nesse projeto um tempão, fui trabalhar no governo do estado, onde por conta desse projeto com os refugiados no governo do estado, eu coordenei um projeto de escolas de empreendedorismo. Então, a gente ia para as zonas mais vulneráveis do estado e lá a gente fazia um mapeamento de quem eram os microempreendedores. E desses microempreendedores, eles começavam a fazer um curso de capacitação mesmo para aprender a fazer conta, investir, porque muitos deles não tinham ideia, né? E depois que eles passavam por esse período, a gente entrava com aporte de microcrédito, que é o que falta hoje aqui. E aí, por conta desse projeto, isso brilhou muito os meus olhos. Há 3 anos atrás, em 2020, eu resolvi me candidatar a vereadora em São Paulo, porque eu queria implementar esse projeto pela cidade. E aí eu virei candidata, comecei a expandir muito o meu pensamento e principalmente falar mais e ter essa comunicação com o mercado financeiro, porque para eles também é vantajoso que essas pessoas não fiquem invisíveis e sejam inseridas no mercado, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil a maior parte nem conta no banco tem. Quando você vai para as zonas mais pobres mesmo, as pessoas elas lidam muito com dinheiro em espécie, porque não tem conta no banco, não tem noção do que é investimento, e quando tem noção ainda estão presas nessa coisa de poupança. De poupança, né? Então, exato. E aí eu queria expandir isso, eu queria que essa mentalidade de investimento, de uma visão a longo prazo, chegasse até essas zonas periféricas, porque a galera lá, arregaça as mangas e abre um mercadinho, um cabeleireiro, um bar. Então eu queria que essas pessoas tivessem a oportunidade de crescer o seu dinheiro e de investir. Construir essa trajetória e depois disso
eu comecei a trabalhar com marketing político, porque foi uma coisa que brilhou os meus olhos, fazer campanha e tal, organizar tudo. E por conta disso eu me tornei comentarista política. Então eu passei por algumas revistas escrevendo artigo, fui ser comentarista na Jovem Pan e atualmente eu estou como comentarista no Fio Diário, que vai ser uma plataforma em breve. Hoje, né? Hoje é o que eu faço. Entendi. É basicamente isso. E o Fio Diário, ele é um canal que vai trazer mais assuntos políticos, ou como é que vai ser essa dinâmica de conversa? O que a gente reparou, né? Eu sou bem mais à direita do que à esquerda, se é que eu posso me colocar em espectro político. Certo. Estou bem mais à direita, assim, sem dúvida, acho que não tem nada de esquerda. E o que a gente reparou? A esquerda, ela se organiza muito bem. E não é só politicamente falando. A esquerda, ela tá todo dia palpitando na sua cabeça, ou pela música. Então, quando você liga a rádio, sempre tem alguma militante lá cantando sobre algum tema irrelevante. Novela. Aqui no Brasil, o brasileiro tem essa cultura de consumir novela, de acompanhar a novela. E hoje o que a gente vê pelas novelas é esse brasileiro que, eu sou do bem, ou politicamente correto e tal, e tudo que é o contrário é ruim. A gente vê esse ataque às famílias. Hoje, você se colocar como um homem branco, hétero, que quer construir uma família religiosa, você é automaticamente vinculado ao fascismo, ao genocídio. O alienígena. O alienígena, e o que é uma coisa negativa. Então, o que a gente reparou? Que esses valores invertidos estão muito em TikTok, em filme, em livro, em música. Então, o que a gente quer trazer? Né? Influencers, na moda. Então, a gente criou essa plataforma agora para discutir esses assuntos, não ficar preso só em arcabouço fiscal, que é o que a gente vai falar já, em economia, política, o ministro tal, o ministro fulano. Então, a gente vai tentar fugir um pouco de falar disso, óbvio, todos os dias, mas trazer uma outra visão. Mostrar outra visão, por exemplo, analisar um filme X. Então, a gente quer meio que furar a bolha. Por quê? O que acontece? A direita, por ser muito recente no Brasil, não dialoga com muita gente. E muitas pessoas ficam com receio e com medo de falar que apoiam a direita por conta disso. Então, essa plataforma vai abranger muita coisa, principalmente esse debate cultural. Wafá, agora que um governo de esquerda assumiu o posto, né? A gente vê o Lula voltando às forças, né? Com a presidência. E eles apresentaram um novo arcabouço fiscal. Como é que você enxerga esse conjunto, né, da obra? E se você puder explicar sucintamente o que é o arcabouço fiscal para pessoas que não saibam o que é, bem sucintamente. Primeiro de tudo, o que a gente tem que analisar é a volta de um governo e de uma dinastia, entre aspas, se é que eu posso chamar assim, de um governo que não deu certo. E eles provaram que não deu certo por muito tempo. E mesmo assim, as pessoas ignoraram esse fato e falaram, não, vamos reeleger o Lula. Tem uma frase que sempre fala assim, o Brasil, ele trinca, mas não quebra. Mas eu nunca tinha escutado. Mas sempre falam isso, o Brasil ele pode trincar, pode ser aquele vidro todo craquelado, mas é um vidro que não desaba. Eu acreditava nisso. Mesmo antes, com a volta do Lula e tal, eu achava que a gente conseguia manter pelo menos alguma coisa. Eu sabia que ele ia vir quebrando tudo, a gente avisou lá atrás, só que eu falei, beleza, a gente vai trincar e não vai quebrar. Não é o que está acontecendo, principalmente quando a gente se volta a olhar o que está acontecendo na economia do Brasil hoje. Passou o governo Michel Temer, passou o governo Bolsonaro, eles conseguiram ajeitar a casa, lembrando que pegaram um Brasil quebrado, pós-Dilma, pós-Lula 1, pós-Lula 2 e pós-Dilma. Então pegaram um Brasil sangrando, inflação lá em cima, o maior desemprego da história que o Brasil passou e conseguiram dar uma ajeitada na casa, principalmente o governo passado, que enfrentou uma pandemia como o coronavírus, que acabou com o mercado praticamente, só que a gente conseguiu sair desse governo com as contas em azul. O Lula assume agora, aí já é um lado pessoal dele, não só do ponto de vista estratégico, ele volta rancoroso,
ele volta magoado e ele volta querendo se vingar de alguém ou alguma coisa. E não presta atenção no que o brasileiro precisa hoje, que é no mínimo de uma estabilidade política para, consequentemente, a gente ter uma estabilidade econômica. Ele coloca um ministro nada técnico para assumir o Ministério da Fazenda, que hoje eu chamo de Ministério da Roça. Porque o Ministério virou uma piada. Vocês que estão inseridos no mercado financeiro, e quem está acompanhando a gente provavelmente também são pessoas que estão inseridas no mercado financeiro, sabe o quanto vocês ralam para conseguir um diploma como economista, como administrador, o quanto vocês têm que estudar, o quanto vocês têm que estar atento ao que está acontecendo para poder fazer parte de alguma empresa ou até montar a sua própria empresa. O Haddad, infelizmente, ele não tem noção nenhuma de economia. E quando ele apresenta o arcabouço fiscal, que eu sinceramente li umas 2 vezes e eu não consegui entender o plano. E não é porque eu não consegui entender o plano porque é super complexo. Porque a conta não fecha. Esse governo ele entrou com uma promessa de inflar o Estado cada vez mais, ou seja, arrecadar mais dinheiro, porque eles precisam bancar as políticas sociais que eles prometeram lá atrás, que é aumentar Bolsa Família, aumentar o salário mínimo que eles aumentaram R$18. Ou seja, o que a pessoa faz com R$18 a mais? Nada. Prometeu picanha, prometeu bolsa não sei o quê, prometeu casa para um monte de gente. Só que o que a gente vê hoje no Brasil? Quando o Paulo Guedes estava assumindo a secretaria, ele começou a fazer corte de gastos, a frase dele foi a seguinte: o Brasil, às vezes, precisa de um remédio amargo para curar uma doença grave. E é exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava tentando arrumar a casa inteira. Esse governo não. Falou, vamos desfazer tudo que eles fizeram, todo o trabalho econômico que eles fizeram, e vamos apresentar esse arcabouço fiscal. E aí, quando a gente dá uma olhada nesse arcabouço, na análise que eles fizeram, eles ignoram o período do governo Dilma. Pô, eles estão ignorando o período que o Brasil quebrou. Tiraram dos dados, né? Tipo, eles tiraram dos dados. Então, como que a gente começa a fazer conta para fechar lá em 2026, que é o último ano do mandato dele? Como que a gente faz conta? E aí, eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha, no final do arcabouço, eles falam que a gente vai fechar o governo com superávit de 1,2%. Um pouquinho, Ou seja, né, vai sobrar dinheiro ainda. Só que a conta não fecha para o tamanho de gastos do que eles estão querendo implementar, do que eles estão querendo fazer, com daqui em 2026. Porque a pessoa que assumir em 2027 vai pegar um orçamento hiper reduzido. Porque o arcabouço fiscal é basicamente isso, é você criar um orçamento ao longo desse mandato dele, o que vai gastar, o que não vai gastar, onde a gente vai colocar o dinheiro, e fechar isso durante esse mandato. O problema é que quem assumir em 2027, se rolar gasto pra caramba e mais dinheiro para o Estado, não sobra para o próximo que for assumir isso. Então é o típico governo petista, né? Vai dar aquela falsa impressão de poder de compra, os juros pode até baixar, só que vai chegar no final do dia, quebra tudo de vez. Né? Então, eu expliquei de um jeito bem visão política. O problema desse arcabouço não é nem que assim, vamos gastar mais do que arrecada. Por quê? Não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. O ponto principal desse arcabouço que eles querem aumentar imposto e tal, eles vão tirar da onde? Sendo que quando ele assumiu, eles falaram assim, vamos manter menos impostos na gasolina. É um exemplo. Sim. Então ele manteve isso. Não sei se vocês lembram quando o Bolsonaro fez aquele teto salarial para enfermeiros. Não. Foi uma medida hiper populista, mas o governo Lula manteve. Quando você faz um teto salarial para alguma coisa, quem arca com aquele valor que falta é o próprio Estado. Outra coisa, na época do Bolsonaro, eles tiveram que furar o teto de gastos que foi feito pelo Michel Temer. Mas por que eles furaram o teto de gastos? Porque a gente está no meio de uma pandemia, onde tinha governador e prefeito falando, fecha tudo, as pessoas não tinham para onde correr, não tinham o que trabalhar. Então ele teve que furar esse teto de gastos. O problema é que agora não precisava furar o teto de gastos e mesmo assim
na proposta deles não é nem furar, né? Vamos arrombar o teto de gastos. Então, esse que é o problema. A conta ela não fecha, porque não tem de onde tirar o dinheiro para eles bancarem tudo que eles estão falando que eles vão bancar. Ah, não, porque agora a gente vai incluir o pobre no orçamento. Cara, isso é mentira. Assim, manipulação, você mentir durante uma campanha, eu até entendo que a maior parte dos políticos que fazem campanha mentem e prometem um monte de coisa. Ok, eu entendo, não é que eu apoio, mas a gente até entende. Agora, mentir na cara do povo, na cara de economistas que estão trabalhando 24 horas, mercado financeiro e tal, você apresentar uma coisa que é mentirosa, aí eu já acho grave. Entendeu? É assim, é achar que todo mundo é idiota, mas eu tô aqui, eu sou o Estado, então eu vou fazer o que der na minha telha. Então aí eu já não concordo. E você, no começo da conversa, citou um ponto importante do começo do seu trabalho, porque a maioria da população brasileira, não sei dados agora, mas ela não tem acesso à educação, quanto muito educação financeira, né? Então a gente vê que o problema está muito estrutural e muito na base. Então também esse é um ponto que assim, é um pouco de integridade intelectual, falta de integridade intelectual desse novo governo, do novo presidente, porque acaba, no fim das contas, quem paga somos todos nós e os menos favorecidos, né? Os que não têm poder aquisitivo. Quem paga mais imposto hoje no Brasil é o pobre. É o pobre. Assim, é o que mais paga imposto. Aproveitando um pouquinho mais, queria saber, queria fazer uma pergunta em gancho da sua visão a gente falou um pouquinho do arcabouço fiscal, mas falando um pouquinho mais como essa nova política fiscal vai afetar a economia nos próximos 4 anos e também possivelmente para o próximo presidente que vai assumir 2026, 2027. E se a gente já não aprendeu no passado em outros países que são comunistas, socialistas, que essa ideologia, né, não funciona. Como é que se enxerga isso? O problema disso tudo é querer enfiar a ideologia goela abaixo para todo mundo. E aí, quando a ideologia do que essa galera acredita se mistura com o que a gente precisa de eficiência do Estado, vira um problema gigantesco. Porque a minha visão de fora, hoje, eu vejo um monte de gente lá dentro e no próprio Ministério não tem ideia do que está acontecendo, não tem noção do que está acontecendo, e o que falta realmente é ter um técnico ali para organizar todas aquelas coisas. E quando a gente fala de plano fiscal, poxa, a gente tem que lembrar que desde a campanha o Lula não tinha plano econômico, o Lula não tinha plano de governo. Não tinha. Quando a gente fala em educação, saúde, segurança pública, não existia um plano de governo. Ele veio com um discurso, e aí entra naquela pauta que você acabou de falar, quando falta educação financeira em um país, as pessoas não param para refletir sobre isso. Por quê? O Lula entra com um discurso altamente ideológico, não de planos. Então ele entra com um discurso falando, temos que resgatar a democracia. E aí a gente fica nessa história de democracia, e levantando bandeira e falando em nome dos mais pobres. Só que como você fala em nome dos mais pobres hoje, sem você estruturar um plano econômico que afeta diretamente essas pessoas? O empresário grande, o cara que é dono, sei lá, de uma empresa gigante, ele pode muito bem acordar hoje e falar assim, não vale mais a pena para mim investir no Brasil. Estou aqui com uma alta carga tributária, porque também não tem reforma tributária. Estão aí querendo falar que vão implementar uma que a gente sabe que é furada também. Só que o empresário vai olhar para essa situação e ele vai falar, cara, eu estou investindo meu dinheiro em um país falido, que me cobra altos impostos, que tem lei trabalhista que atrapalha mais do que ajuda. Ele fala, não quero mais ficar aqui. Então ele pega todo o dinheiro dele e investe em outro lugar onde seja mais vantajoso para ele trabalhar. Então o empresário grande, ele pode fazer isso. Só que o pobre, que está lá na ponta, o cara que está lá vendendo no barzinho dele... Não tem nem noção do que está acontecendo, né? Não, ele até tem noção porque isso afeta ele diretamente. Se antes ele comprava 2 pacotes de arroz no mercado... Hoje, sem um plano fiscal, ele às vezes não compra nem meio, entendeu? Ou ele depende de uma associação que entrega uma cesta básica para ele. É extremamente irresponsável a gente achar normal e não ter esse apelo
público, por uma falta de conhecimento do que é economia, como que funciona, as pessoas ainda estarem presas em poupança aqui no Brasil, de aceitar pacificamente, assim, aceitar, falar, beleza, é uma tarde que está lá o ministro que não é técnico e tal. Então, assim, se a gente pode buscar uma solução hoje para esse problema que a gente enfrenta economicamente, é cobrar o Congresso e o Senado. Porque a gente se prendeu muito agora ao papel de um presidente e dos seus ministros. Mas tudo tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Então, assim, você que está assistindo a gente, que votou em um deputado federal, que tem aquele senador, cobrem ele também, porque a gente depende dessa galera para que essas pautas importantes de economia andem. Né? Para que sejam as passadas, pessoas, não fiquem tanto em uma situação precária, porque é o que vai acontecer. Bom, Alfa, vemos que política e economia andam de mãos dadas, não dá para falar um sem falar o outro. Dito isso, entrando um pouco mais no aspecto de investimento, economia, você investe seu dinheiro? Você delega ele para alguém? Como é que é a sua relação com ele, né? Você falou que você começou a trabalhar com seus 16, 17 anos. Como é que você foi se estruturando para hoje conseguir, né, ter um pouco mais de respiro, enfim? Sim. Eu, como a grande maioria dos brasileiros e dos jovens que começam a trabalhar super novinhos, não fazia ideia do que era investimento e achava que investimento era uma coisa muito distante da minha realidade e que era praticamente um palavrão. Só quem é da área, que entende, que consegue investir. E, infelizmente, a gente tem essa mentalidade, mas eu vejo que é uma coisa que está mudando aqui no nosso mercado. E aí, quando eu comecei a abrir a minha cabeça para isso e entender que investimento era para todo mundo, não era para um público específico, e graças ao meu irmão também, né, que fez economia, então ele me ajuda muito, ele me apresentou ao mundo da renda fixa. Da renda fixa? Então, hoje, assim, eu sou, o que a minha análise saiu, né, que eu sou bem conservadora nos meus investimentos, tá então eu não aposto tanto assim, eu não vou tão a fundo, porque eu não tenho tempo de ficar acompanhando também. Tá. Então eu coloquei todo o meu investimento em renda fixa, eu dividi lá em alguns pontos e eu deixo lá. Deixa lá. Mas é mais seu irmão que administra ele dá uns toques pra você? Ele, como ele já tá mais no mercado e tal, eu peço pra ele alguns toques, eu falo qual que é a melhor agora pra eu investir. Aí dado o momento, dado o cenário. Aí ele me explica ali, bem resumidamente, aí eu invisto. Mas é óbvio que eu queria expandir esse conhecimento, porque é futuro e é dinheiro, né? Alfa, só para entrar um pouquinho mais nisso, para você abrir para quem está assistindo a gente. Então, hoje você investe em renda fixa. Mas se eu te perguntar, por exemplo, você investe em renda fixa. Sabemos que dentro de renda fixa há inúmeros investimentos. Você sabe dizer quais tipos de veículos você tem investido ou é mais geralzão assim? Como é que é o seu conhecimento dado isso? É bem geralzão, eu não fico ali analisando, eu não vejo mesmo, assim, eu sou bem crua nesse aspecto, eu vou bem no basicão, bem aquele basicão. Beabá, que é um erro, né? É um erro. E aí eu vou precisar de vocês para me ajudar nisso. Ó, galera, tem um curso chamado Viver de Investimento que pega na sua mão e, cara, pega do básico ao avançado, explica absolutamente tudo. Eu dou exemplo, faço analogia que até uma criança de 10 anos consegue entender, Wafa. Olha que ótimo, eu preciso exatamente disso, era o que faltava na minha vida. Porque assim, é uma coisa tão importante, porque eu comecei a investir com meus 16, 17 anos, um dinheiro que eu tinha recebido, e um cara do banco me ligou para aplicar esse dinheiro. Só que, assim, o palavreado, o jargão do mercado financeiro é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Então, vou começar a falar com termos, com isso, aquilo. O cara falando comigo não entendia nada. Então, naquela época, eu fingia que entendia alguma coisa. E olha o quão perigoso isso é. Porque é o meu dinheiro, é o meu futuro, é a minha responsabilidade financeira. Então, quando a gente não tem pelo menos um mínimo de conhecimento, a gente está muito suscetível à manipulação de mercado. Eu trabalhei no XP, trabalhei no BBA, e a gente enxerga do outro lado, né? Por mais que tenham boas pessoas, sempre vão ter as pessoas que querem ganhar em cima de você. E é importante esse tipo de conhecimento para você não ser manipulada
e não cair coisa que não é para você. Me ligaram, aí eu falei que eu não queria. Não queria. Eu falei, muito obrigada. Não é para mim isso. Não é para mim. Mas isso que é legal, quando você consegue entender um pouco, você já consegue argumentar, puta, isso aqui não é legal, isso aqui você vai ganhar mais do que eu, entendeu? Então... E é importante isso, né? Porque, por exemplo, eu tô em renda fixa, mas eu poderia expandir. Um pouquinho. Né? O que foi bom mesmo, que aconteceu uns meses atrás, que falaram que a galera tinha que investir em renda variável? Não só em renda variável, em tesouro. É que assim, dentro de renda fixa, dentro de renda variável, assim, renda fixa você empresta seu dinheiro em troca de um prêmio, que é os juros. Então você pode emprestar seu dinheiro para o banco, governo ou empresas, que é o crédito privado. Dentro de renda variável, você tem ação, você tem fundo imobiliário, você tem ETF e tudo mais. Como os juros estão altos, que nem a gente viu no período Dilma, o brasileiro era considerado o país do rentista. Então, quando você investe num ativo de renda fixa, você está praticamente correndo risco zero emprestando seu dinheiro para o governo, porque, tecnicamente, para o governo quebrar, tem uma pirâmide para quebrar eles. Tem banco, tem pequenas empresas, tem isso, tem aquilo. E o varejo. Varejo. Então, quando você empresta seu dinheiro para o governo, teoricamente, ele é o título mais seguro para você se investir. Entendi. Hoje, pagando 13,75, que é a taxa de juros, você consegue um risco quase zero com uma rentabilidade real, que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros. Hoje a gente está 6 e pouquinho por cento, que é a maior taxa de juros real do mundo. Então, quando você investe nesses tipos de títulos que te remunera a taxa Selic ou IPCA mais IPCA inflação, mais uma taxa pré-acordada. Então, você tem a variação da inflação mais um ganho real. Então, esse título que estão falando para investir bastante. Mas isso depende do seu objetivo de investimento, depende do seu perfil de investidor e tudo mais. Isso muda de pessoa para pessoa. Qual que é o seu perfil? Meu perfil é super agressivo. Ah, é? 70... Eu inverti a entrevista. Não, mas acho que 78% do meu patrimônio está investido em renda variável. Então, eu quero chegar nesse ponto aí da agressividade. Mas então... Eu adoro uma treta. Mas olha que interessante. Dependendo da corretora que você abrir conta, então, por exemplo, você tem conta em qual corretora, sabe? Ou... Aqui eu invisto? XP. A XP mesmo? Então, por exemplo, o perfil de investidor XP tem agressivo, tem energético, tem conservador e tudo mais. Quando você responde o seu perfil de investidor dentro de uma corretora, ele vai te dar, você é moderada, você é conservadora. Se o seu perfil é conservadora, eles automaticamente te bloqueiam de investir em alguns outros títulos. Porque o maior perigo é você mesmo. Por isso que é importante você aprender a viver de investimentos. Exato, eu tô bloqueada agora, porque o meu perfil é conservador. Tem alguns investimentos que você não pode fazer. Não, eu vou começar esse curso amanhã. Aí você pode refazer o seu perfil. Porque eu quero viver de renda. Vamos lá. Eu não quero mais trabalhar, eu não aguento mais trabalhar. Brincadeira, tem uma grana extra, né? Não, mas é uma grana extra, com certeza. E é pensamento a longo prazo, né? Que é o que muita gente não tem. Muita gente não tem. E é difícil isso, porque assim, nós somos jovens, a gente tem o maior ativo que é dos investimentos, que é o tempo. O único fator exponencial na forma de juros compostos é o tempo. Então, quanto mais cedo a gente começa, mais tempo a gente tem para crescer nosso patrimônio e conseguir viver de investimentos. Mais dinheiro a gente tem Porque você sabe, entrando já num assunto de política de novo, lógico, a nossa geração não vai ter aposentadoria, né? A gente não vai ter aposentadoria. Então, assim, sinto lhe informar, você que está nos assistindo, eu sei que parece muito distante envelhecer, mas não é. E a gente não vai ter aposentadoria. Então, é importante aprender a investir e saber os investimentos, saber qual que vai te proporcionar uma renda. Exato. Vou falar a última, só uma pergunta assim. Então a gente passou aqui o arcabouço fiscal, falando um pouco de países que têm ideologias mais de direita, ideologias mais de esquerda, falando um pouco dos seus investimentos. Olhando para o cenário atual, você hoje sentado aqui com a gente, você já teve alguma vontade de movimentar o seu capital para investir no exterior, nos Estados Unidos, na Europa? Você pretende fazer algum tipo de movimentação sabendo os próximos anos que a gente vai ter pela frente? Ou você ainda nos investimentos está mais conservador ainda? Essa foi uma discussão que eu entrei até no final do ano passado, depois da eleição, porque eu achei interessante a gente começar a pensar em investimento global para fora e global, né? E eu até entrei em contato com uma
É uma espécie de agência, mas eu não sei muito bem. Só que a conversa não foi adiante. Tá. Mas eu pretendo sim, claro. Teve essa... Eu acho até mais atrativo, né? Porque se a gente for analisar... Não sei se os Estados Unidos está muito atrativo nesse momento, com o Biden. Há seus ativos, mas... Há seus ativos, Entendo, exato. Mas eu pretendo sim. Eu tenho uma dúvida, eu queria inverter de novo. Manda bala. Quando eu invisto fora... eu tenho que investir com a moeda local, certo? E Não. a minha renda gera com a moeda local ou não necessariamente? Eu posso investir com alguém aqui do Brasil em real? Pode. Você tem... Posso. Hoje você tem... Mas aí a minha renda fica em real também. E a pessoa que quer, por exemplo, investir em dólar? Tá, ótimo. Vamos separar isso aqui. Maravilha. Antes de eu te responder isso, sabe quanto por cento da população a economia brasileira representa mundialmente? Não. Menos do que 3%. Então, assim, quando a gente fala em âmbitos de investimentos, de você diversificar o seu portfólio, não faz sentido você deixar todo o seu dinheiro só na economia brasileira. Entendi. Entrando nos Estados Unidos, agora que você perguntou se dá para ter renda aqui, ter renda lá, hoje há algumas possibilidades de você investir no exterior. Uma, ETF, não sei se você conhece, mas eu vou te explicar. O ETF é o quê? Ele sempre vai replicar algum índice. Então, por exemplo, hoje na Bolsa Brasileira a gente tem inúmeros ETFs. O mais conhecido é o IVVB11. O IVVB11 ele replica o índice das maiores ações negociadas na Bolsa. Então quando você aplica num ETF, você não está comprando só Arezzo, você não está comprando só Petrobras. Você está comprando a cesta das maiores ações e você está pegando a rentabilidade delas. Entendi. Então, da mesma maneira que você pode aplicar na Bolsa Brasileira, por exemplo, o IVVB11, você pode aplicar no índice do S&P 500, que são as maiores empresas globais. Então, na nossa bolsa, você consegue comprar um ETF e se expor às empresas lá fora. Essa é uma das maneiras. Outro exemplo, se você quiser comprar através de BDRs. BDRs é um recibo de uma compra de uma ação lá fora. Você não está comprando diretamente, mas está comprando o recibo de uma compra lá fora. Só que você não precisa ter conta no exterior para comprar essa BDR. Se você for no seu home broker na XP, você já consegue comprar a BDR. Tem algumas questões de imposto, enfim, tudo mais, mas há uma maneira porque é mais simples. Você não precisa abrir conta numa corretora, você não precisa enviar seus documentos. Tem outro exemplo que eu vou dar no final, mas o principal que eu gosto hoje, que é a principal corretora que os brasileiros estão investindo, se chama Avenue. Avenue é uma foi essa. Foi a Avenue. Você abre conta digital, super fácil, 3 dias está com a conta aberta. O que você faz? Você faz um Pix para sua conta lá, eles fazem o câmbio do dia, ou quando você quiser uma cotação, bateu o dólar menos que 5. Hoje estava R$4,90. Exato. Então, se você quiser, você pega o seu dinheiro, converte em dólar, você paga o IOF e tudo mais, e você começa a investir diretamente na bolsa lá fora. Legal. Então, você pode comprar Disney, você pode comprar Apple, você pode comprar Amazon, você pode comprar empresas da China, do Japão. Todas as empresas estão listadas na bolsa. Você pode comprar da Nasdaq, do S&P 500 e do Dow Jones. Então, esses são os 3 principais veículos que você pode investir lá fora. ETF, BDR e uma conta lá fora que você investe diretamente. Entendi. E o último investimento, que é um queridinho aí do mercado financeiro para os assessores, o que acontece? O assessor ele ganha muito em cima do que você tem com eles. E ainda mais de rebate. Então, quanto maior for a taxa de administração que cobram em cima de um produto, maior ele vai ganhar em cima de você. E esse investimento é conhecido como COI. Entendi. Tem estruturas boas. O COI, ele é como se fosse um ETF, ele é uma cesta, só que ele não tem a liquidez que um ETF tem. Então, se você comprar um ETF e quiser vender amanhã, você tem o D+2 da bolsa, pronto, acabou, o dinheiro está na sua conta. O COI é uma estrutura que ela é mais personalizada, só que ela dura uns 5 anos. Então, ao longo dos 5 anos, você não pode tirar o seu dinheiro de lá. Tem estruturas que você pode, mas tem estruturas que você não pode. Dentro desse COI, ele vai pegar o seu dinheiro, vai pegar o meu dinheiro, vai pegar o dinheiro do Gui, vai pegar o dinheiro do BTG, vai botar dentro de uma estrutura. Então, o COI é S&P 500. Ele vai investir em 300 empresas do S&P 500. Você deixa seu dinheiro lá ao longo dos 5 anos, o que rentabilizar, rentabilizou, o que não rentabilizar, não rentabilizou. Essa é uma das mais possibilidades, mas que não é muito falado aí pelos influencers. Mas isso é legal.
É bom, mas sem taxa de administração, você corre alguns outros riscos dependendo da estrutura. Tá. O mais legal hoje em dia que eu te indico é ETF e você abrir conta na Avenue. Por questões mais de taxa de administração e alguns outros pontinhos. Entendi. Mas esses são os meios que você pode chegar a diversificar seu dinheiro. Não, mas imagina, eu tô imaginando agora a gente juntando o real com pesos argentinos. Ave Maria, a moeda Como que vai funcionar esse investimento? Essa aula eu quero ver, Matias. Essa aula eu quero ver, mas eu vou te falar. No futuro, esse curso, Nossa. eu quero ver como vai ser investir com pesos argentinos. Vai dar trabalho explicar isso aí, viu? Vou te falar. Brincadeira. Acho que foi em 98 ou 2000 que o dólar tava valendo menos que o real. A cotação tava tipo 0,98, alguma coisa assim. A gente sempre faz essa pergunta, puta, quando tava 2, será que já estourou? Será que vai cair? Será que vai aumentar? Hoje tá 5. Eu lembro quando o dólar era R$2, eu lembro disso. A viagem pra Disney era muito mais barata, mas é um estudo que mostra você comprar todos os meses sem pensar na alta e nem na baixa da bolsa, e um estudo que mostra você só comprando nas maiores baixas que tem do mercado, que a gente passou agora, que a gente passou no Covid, na crise do subprime em 2008, no impeachment, enfim. E ao longo, sabe, desde 2000 até 2021, algo do gênero, mostra que você ir aportando todos os meses, ele ganha em disparado no longo prazo do que você sempre querer aportar só by the dip. Exatamente. Então, aquele questionamento, aquela provocação que a gente faz, puta, será que eu entrei na hora errada? Será que é isso e aquilo? Se você não trabalha com mercado, se você não trabalha num banco, numa corretora, qualquer que seja, não ficar se preocupando muito em aportar só na baixa. Sim. Óbvio que se você mesclar os dois é bom, mas sabendo que no longo prazo você sempre aportando um pouquinho todos os meses, ter a constância, a disciplina, isso no longo prazo vai fazer muito, muito melhor para sua vida. Vai gerar sua renda. Bom saber, tudo é constância. Exato, né? DCA versus Buy the Dip, essa é a pesquisa que teve. Bom saber. Mas essas foram as perguntas, Wafá. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser dar suas considerações finais ou qualquer coisa para a turma da Explica Mais e da sua página também da Wafá Cabri. Não, adorei. Acho que a ideia do Explica Mais é excelente, porque a gente mistura esse diálogo de mais mercado financeiro, esse economês que você falou, com a realidade. Então, acho que é sempre bom ter essa mescla. Parabéns aí aos meninos, aos responsáveis, e foi muito legal estar aqui. Show de bola. Ó, não esqueça de dar o like, senta a mão nesse like, se inscreve, segue a Wafá, segue a gente em tudo, para não perder nada sobre política e investimentos, galera. Isso aí, valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau. O Wi-Fi. Vai. Mano, colocar isso depois